Ok, boa tarde a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre cálculo 2. E dessa vez a gente vai estudar volumes usando o método conhecido como cascas cilíndricas, né? Então, para entender esse método, né, vamos recorrer à geometria elementar, certo? Olha, aqui a gente tem uma casca cilíndrica, né? Ou seja, esta região sólida aqui, certo? Compreendida entre dois cilindros circulares retos, um de raio R2 e outro de raio R1, né? Então aí a gente vê dois cilindros, certo? Sendo que o cilindro maior ele tem raio R2 e o cilindro menor R1. Tá ok? Então, qual seria o volume dessa casca cilíndrica, né? O volume seria a diferença entre o volume do cilindro grande menos o volume do cilindro com raio menor, não é isso? Ok, o volume 2, né, seria π vezes o raio R2 ao quadrado vezes a altura. Essa altura é uma altura comum, né? Isso é uma altura comum para ambos os cilindros, né? Então, vezes a altura. E o volume, o volume do cilindro que está no interior, seria π vezes seu raio ao quadrado, né? Vezes a altura. Ok, aqui você pode colocar π em evidência, né? Inclusive a gente pode colocar h, né? Mas esse h eu vou colocar do lado direito, já vamos explicar. Então aqui em parênteses vai ficar R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, né? Vezes h, correto? Essa diferença de quadrados que está aparecendo aqui entre parênteses, a gente, né, sabe que é igual a soma multiplicado pela diferença, né? R2 mais R1 multiplicado por R2 menos R1, certo? E tudo isso multiplicado por H. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular o raio meio, digamos. O raio meio, que vamos chamar de R, seria a semissuma, ou seja, o raio R1 mais o raio R2 dividido por 2, certo? Sendo assim, o raio R1 mais R2 seria duas vezes o raio. Então, em termos dessa nova notação, certo? No lugar da gente colocar R2 mais R1, a gente coloca duas vezes o raio, né? Daqui você obtém que duas vezes R é igual a R1 mais R2, né? Então, no lugar dessa soma, a gente vai colocar duas vezes R. Então, vai ficar 2π vezes R, certo? E a essa diferença aqui, a gente vai chamar de delta R, tá? Então, delta R vai ser a diferença do raio R2 menos o raio R1, tá bom? Então, esse daqui seria o delta R, né? Vezes H, certo? E isso aí, essa formulinha aqui, seria o volume dessa casca cilíndrica, né? Ou seja, aquela compreendida entre dois cilindros circulares retos da mesma altura. Qual vai ser? 2π multiplicado por R, que em R, a semissuma dos raios, ou seja, raio 1 mais raio 2, dividir por 2. E esse delta R é a diferença, né? O raio R2 menos o raio R1, tá certo? Muito bem. Então, é dessa forma que a gente calcula o volume de uma casca cilíndrica, né? Como está aqui anotado, né? Certo? O volume da casca cilíndrica é dada por
diferença dos volumes, né? Certo? Aqui deveria ser volume 2 menos volume 1, né? Certo? E a gente chega a essa formulinha aqui, né? 2 vezes π, R vezes a altura, vezes ΔR, né? Se a gente colocar o ΔR do lado direito, né? É a mesma fórmula realmente. Essa fórmula é essa daqui. Certo? Ok. Então, olha, qual vai ser o problema? Vamos considerar agora, né, o sólido S, que vai ser obtido pela rotação em torno do eixo Y da região limitada pela curva Y igual a f de x. Né? Esta f de x vai representar uma função contínua. Tá? F uma função contínua, que como está indicada aí, ela é uma função não negativa. Né? Ou seja, os valores que toma são sempre maiores ou iguais a zero. Tá? Ok, então essa região está limitada, né? Pelo gráfico dessa função contínua não negativa, as retas verticais x igual a reta vertical x igual a b, e o eixo x, certo? E o eixo x. O que falta? Ah, tá aqui, y igual a zero, né? Y igual a zero é o eixo x, correto? Então, essa região aqui, essa região, né, pintada de azul, ela vai girar, né, em torno do eixo Y, né, ela vai girar em torno do eixo Y, certo? Então, quando ela gira, vai se formar um sólido, né, um sólido de revolução, que a gente vai chamar S. Então, nosso problema é calcular o volume de tal sólido. Né? Aqui a gente tem uma ideia de qual seria esse sólido que vai se formar, certo? Obviamente, né? Por exemplo, se você considera, digamos, um ponto genérico aqui, um ponto X aqui, você pega um ponto X genérico, certo? E aqui calcula, digamos, exatamente, esse ponto genérico aqui, fx. Então, essa região aqui, quer dizer, esse palito aqui, vamos pensar esse palito aqui, né? Certo? Então, esse palito aqui, ele vai girar, vamos supor que é um palito fino, mas ele tem uma certa medida aqui. Essa pequena medida a gente pode chamar de diferencial de x. Então, quando ele gira, quando esse aqui vai girar, então vai se formar uma casca cilíndrica, né? Essa casca cilíndrica, e que nós sabemos calcular. Então, a gente vai fazer esse processo para cada um desses x, né? E depois, intuitivamente, a gente tem que somar todos esses volumes, né? Somando todos esses volumes, né? Ou seja, integrando, vai aparecer o volume do sólido que a gente deseja, tá certo? Então, essa região aqui gira ao redor do eixo Y, isso vai formar um sólido dessa forma aqui, certo? Muito bem. Como a gente vai achar, né, o volume? Como já falei, né, intuitivamente. Mas deixa aqui usar, por exemplo, nossas aproximações via somas de rima. A gente vai fazer o seguinte. Vamos dividir o intervalo, dividimos, né, o intervalo AB, como sempre, né, AB, em N subintervalos, tá? Em N subintervalos. É como a gente fez desde o início do processo de integração, né? Ok? Muito bem. Então, olha aqui, vou usar esse gráfico, né? Por exemplo, aqui, este daqui vai ser o x0, né? Esse aqui vai ser o xn, certo?
E aqui vai aparecer o intervalo genérico. Digamos, esse intervalo genérico que a gente acostuma escrever xi menos 1, xi, certo? E aí a gente vai pegar um ponto arbitrário, né? Um ponto arbitrário, como é de costume, xi estrela, tá bom? Xi estrela, certo? Então, dividimos o intervalo AV em n subintervalos, como sempre, como é de costume, né? Para facilitar nossa vida, todos do mesmo comprimento, né? Do mesmo comprimento, né? Do mesmo comprimento, tá? Mesmo comprimento. Ok, que comprimento é esse? Delta igual a comprimento total B menos A dividido por N, certo? E no intervalo genérico, você pega um ponto arbitrário, né? Tome um xi estrela dentro do intervalo genérico x i menos 1, xi, certo? E variando de 1 até n, certo? Tá? Então você pega um desses intervalos, por exemplo, esse aqui que está na figura, vamos fazer com vermelho, certo? Tá, então digamos que você pegou um n bem grande, né? Um número bastante grande. Então esse comprimento vai ser um número pequeno, tá? Ok. Então, né, aí nesse intervalo, certo? Você escolhe um ponto x e estrela, não é isso? X e estrela. Olha, você pode calcular f nesse ponto x e estrela, que seria esse valor aqui, ó, certo? Esse seria f em x e estrela, né? Tá. Então, você teria, digamos, a altura, esse aqui representaria a altura da casca cilíndrica que se formou. Porque veja, fazendo, olha, aqui a gente dividiu, né, em alguns subintervalos, né, alguns subintervalos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, apenas para ilustrar, né. Cada um desses, quando gira, se geram essas cascas cilíndricas, que nós sabemos calcular os seus volumes, né. Como é o volume de uma casca cilíndrica? 2π, tá aqui, ó, vamos lembrar, 2π multiplicado pelo raio, que é o raio meio, né? Vezes a altura, vezes o ΔR, né? Certo? ΔR, que na verdade é essa diferença dos raios, né? Então, é como essa casca, na verdade, vai se formar quando você faz girar esse intervalo aqui, ou esse retângulo pequeno aqui, digamos, certo? Vamos pegar aí esse retângulo com essa altura f de x e comprimento delta, né? Certo? Quando n é bem grande, esse retângulo aqui tem uma base bem pequena, certo? Então, esse aqui vai representar a altura, né? A altura e o raio meio estaria dado por esse x e estrela. Tá? Então, o volume dessa casca cilíndrica I, digamos, né, seria da seguinte forma. O volume da iésima casca que se forma, por favor, ao rotar esse retângulo aqui, seria aproximadamente, né, não igual, aproximadamente, né, certo? Seria 2π, né, vezes o raio, né? Você vai tomar como raio esse xi daqui até aqui, né? O xi, tudo isso equivale a xi, certo? Esse xi rotou, né? Seria o raio meio, aproximadamente, né? O xi, né? Vezes a altura. A altura a gente está tomando f em x e estrela, multiplicado pela diferença, né? Na casca de cilindro, a diferença dos raios. Nesse caso seria
esse comprimento dessa base, né? Ou seja, na verdade seria o xi menos o xi menos 1. E isso aí é o comprimento desse intervalo, que seria o delta, tá certo? O delta aqui, esse delta. Ok, então o volume, né? O volume do sólido seria, né, calculado como? Somando todos esses volumes aqui. Mas se a gente quer exatamente, a gente teria que tomar o limite quando n vai para infinito, você toma um n suficientemente grande, cada vez maior, 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 né? E soma todos esses volumes, certo? Todos esses volumes dessas cascas cilíndricas, né? Mas esses volumes a gente calculou aqui, certo? A gente está dando uma ideia intuitiva, né, de por que vai aparecer a fórmula que vamos mencionar a continuação, né? Então aqui vai ser a soma de I igual a 1 até N, 2 π x i estrela, f x i estrela, né, vezes delta, não é isso? E isso aqui você sabe, né, que seria o limite, uma soma de rima, de que função? Essa daqui seria a minha função. A função x, f em x, certo? Essa seria a função que está avaliada nesse ponto, né? E lembre-se, qual a definição de uma integral definida? É o limite da soma da rima, onde você escolhe um ponto arbitrário, né, de livre escolha dentro do intervalo genérico, certo? E aplica f nesse ponto, né? Então, isso daqui seria a integral de a até b. A gente está trabalhando nesse intervalo. De que função? Aliás, teria 2π também, né? 2π vezes... A função seria tudo isso, na verdade. 2π x f de x. Mas 2π, como é uma constante, pode sair. 2π, e então a gente considera isso como função, né? x f de x. Certo? X f de x vezes delta de x. Certo? Então, o volume seria igual a 2π vezes integral de a até b da função x multiplicado pela função f de x diferencial de x. Ok? Então, essa aí vai ser a fórmula que vai nos permitir calcular o volume do sólido de rotação usando o método das cascas cilíndricas. Tá? Ok, então aqui, né, definição, o volume do sólido S, né, que se formou ao rotar essa região aqui, né, vamos lembrar qual era a região, né? A região, né, é uma região limitada por pelo gráfico de uma função contínua, digamos, essa função contínua aqui, a gente está exigindo que essa função tome valores maiores ou iguais a zero, né? Então, y vai ser f de x, e isto aqui maior ou igual a zero para todo x que está variando no intervalo AB, né? Então, estamos supondo que, né, essa função tem domínio AB, né? Ok. Então, a gente tem a região limitada pelas retas verticais x igual a A, x igual a B, o eixo x, ou seja, a reta y igual a zero, e o gráfico da função. Isso aqui, certo? Seria a região. Essa região vai rotar, né, em torno do eixo y, certo? Ok, de forma prática, né, como que a gente vai lembrar essa fórmula que permite a você calcular o volume do sólido de revolução, certo? Olha, como você quer rotar ao redor do eixo y, você vai pegar um ponto arbitrário aqui, digamos, um x, né? Você pega um x arbitrário, né? Um x aqui, certo? O raio, então, de rotação, né? O raio de rotação vai ser isto aqui. O raio de rotação, certo? O raio de rotação. Aliás, desculpa aqui.
pegar um x arbitrário aqui, né? Cuja imagem está aqui, né? Esse palito, como eu disse, né, antes, né? Esse palito aqui, esse daqui, né? Tá. Então, esse palito aqui vai girar, né? Vai girar. Vamos assumir que esse palito aqui tem um certo grossor, digamos, diferencial de x, né? Diferencial do x, tá? Diferencial do x. Justo no ponto x, né? E esse aqui seria o raio de rotação, aquele raio meio, né? Então, de maneira prática, né? O volume dessa casca cilíndrica, vamos chamar diferencial de volume, esse volume pequeno, seria aproximadamente 2π vezes o raio, quem é o raio de rotação? Esse x, né? Vezes a altura, certo? A altura seria esse y aqui, mas esse y é f de x, né? F de x, vezes esse dx, que representaria essa diferença dos raios, né? Então, dx, né? Ok? E então, somando todos esses diferenciais, você obteria o volume, né? Integrando de A até B, todo isso aí, 2π x, f de x, diferencial de x, certo? Ou seja, volume vai ser 2π integral de A até B, x, f de x. Então, por favor, pense geometricamente, né? X vai ser o raio de rotação, certo? E esse f de x representa a altura dessa cáscara cilíndrica infinitesimal, certo? E esse dx, dx seria esse delta R, diferença dos raios, né? Que é bem pequena, é como se você tivesse um x e do lado direito um x mais h, com h muito pequeno, né? Tomando h que se aproxima de zero, então você está trabalhando com diferenciais, ok? Então esse daí vai ser o volume, né, de uma região, de um sólido de revolução, certo? Usando o método das cascas cilíndricas, né? Vamos ilustrar com alguns exemplos, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida até aqui. Boa tarde. Tá, muito bem. Olha, primeiro exemplo. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y, né? Da região delimitada por y igual a 2x² menos x cubo, y igual a zero, né? Aqui já estamos ilustrando o gráfico dessa função, certo? Ok, e aqui, olha, mas por que esse gráfico, né? Digamos que aqui está sendo ilustrado, mas suponhamos que somente aparece o enunciado, né? Então, como a gente vai proceder, né? Qual é essa região? Né? Qual é essa região? Porque eu gostaria de saber qual é o intervalo de integração. Que região é essa, certo? Então, vamos analisar essa função aqui, ó. Essa função 2x² menos x cubo, né? Que função é essa? Seja f de x igual, né, 2x² menos x cubo, né? Se você quer saber qual é o comportamento dessa função, por exemplo, se é uma função crescente, decrescente, em quais os intervalos, né? Se ela é côncava e tal, você pode usar o processo de derivação, né? Então vamos derivar aqui, né? A derivada de f seria igual a quanto? 4x, né? 4x menos 3 vezes x², não é isso? Então, para saber os intervalos de crescimento e decrescimento, a gente iguala a zero, né? Então, essa derivada aqui é zero.
se somente sim, né? 4 vezes x menos 3x quadrado é igual a zero, né? Se somente sim, você pode fatorar x, colocar em evidência. X, aqui vai ficar 4 menos 3 vezes x, né? Isso aqui é zero. Se somente sim, né? X pode ser zero, ou 4 menos 3x igual a zero, ou seja, x pode ser 4 terços. Ok? Esses são os valores, né? Os candidatos a serem pontos críticos, né? Então, vamos colocar eles na reta, né? Aqui está o zero, 4 terços está do lado direito, né? Então, vamos analisar o sinal da derivada, né? Que acontece do lado esquerdo do ponto x igual a zero, né? Ou aqui, ó, de forma prática, né? Você pode pegar um ponto que está à esquerda do zero, menos 1. Se você substituir aqui, vai dar menos 1, e aqui 4 menos 3 vezes menos 1, então vai dar 4 mais 3, 7, positivo, e aqui negativo. Então, isso aí vai ser negativo, né? Negativo, né? Ok? E é fácil ver que se está do lado direito de zero, vai ser positivo, né? Os sinais vão se alternar, né? Ou seja, aqui a função decresce, né? Esse sinal negativo da derivada indica que a função decresce. Aqui a função cresce, né? E aqui a função decresce, certo? Então ela é uma função, né, que vem decrescendo até o valor em zero, daí começa a crescer e depois chega a um ponto máximo em 4 terços e decresce novamente, tá bom? Agora, mas tem outra informação também, né? Essa região delimitada, né? Essa região delimitada, veja bem, delimitada por essa função que estamos analisando e y igual a zero. Y igual a zero não é outra coisa que o eixo x, né? O eixo x. Então, é interessante saber os pontos onde essa função vale zero, ou seja, onde o gráfico da função corta o eixo x. Então, você iguala quando f de x vale zero. Quando f de x vale zero. Quando f de x vale zero, tá? Então, quando 2x2 menos x cubo é zero, certo? Isto aqui é fácil ver, né? Porque aqui você considera x quadrado em evidência e vai ficar 2 menos x, né? 2 menos x igual a zero. Então, os pontos onde a curva corta o eixo x são quando x quadrado é zero, ou seja, x é zero, né? Ou x igual a 2, certo? X igual a 2. É por isso que aqui na ilustração já aparece o ponto 0 e aqui aparece o ponto 2, certo? E obviamente esse ponto onde é alcançado esse máximo tem que ser esse 4 terços, né? Ok? Na verdade, esse ponto para nós não é interessante, né? Não é interessante saber, certo? Não é interessante saber porque ele não vai participar no processo do cálculo do volume. Mas, já que calculamos, sabemos que esse ponto é alcançado aqui, 4 terços, né? Ok? Então, veja, nosso interesse é no intervalo de 0 até 2, né? Então, de 0 até 2, né? Porque isso aí vai dar uma ideia a você, mas essa análise que a gente já obteve, né? De qual é o gráfico da função, certo? Então, olha, os pontos críticos são 0 e 4 terços. Já vimos que 4 terços, a função alcança um máximo relativo, né? Quanto vale a função em 0? F em 0? Vale 0, porque aí, justamente, a função corta o eixo x. E outro ponto onde a função corta o eixo x é o 2. A gente acabou de achar, ó. 0 e 2, certo? Aí a função vale 0. Então, vou colocar aqui.
Inclusive, você pode, né, já que está nesse negócio, fazer aquela tabelinha, né? X aqui, valores, e aqui os valores de f de x. 0, 4 terços e 0, né? Por exemplo, né? Em 0 vale 0, e em 2 vale 0 também, né? E em 4 terços, bom, não sei quanto vale, você teria que avaliar aqui, né? 4 terços, deixa eu ver, 4 terços ao quadrado seria 16 novenos, né? Por 2 seria 32 novenos, menos, bom, não interessa, eu não vou calcular isso aqui, um valor, tá? Você, tá certo? Um valor aqui. Olha, nosso interesse é nesse intervalo, né? Essa função ela vem decrescendo e daí começa a crescer. Cresce, cresce até um valor máximo e depois ela decresce, tá certo? E daí continua a decrescer, na verdade, né? Certo? E por aqui ela veio decrescendo, né? De fato, se você considerar o limite, quando x está no infinito, isso vai ser mais infinito. Mas isso aí não interessa para a gente, né? Nós queremos saber apenas qual seria a ideia da região delimitada. Essa daqui. Certo? Tá bom? Pronto. O que foi perguntado é qual é o volume, né? O volume do sólido de revolução obtido ao rotar essa região aqui. Essa região, não é isso? Tá. Ao torno do eixo Y, né? Vamos fazer de maneira prática, né? Você pega um ponto, né? X aqui. Aqui vai estar a altura dessa casca, não é isso? Essa altura dessa casca aqui. Essa altura, né? Aqui, digamos, é o ponto X e aqui Y. Ou seja, este daqui é Y, mas Y é f de x, né? Quem é f de x? Essa função aqui, ó. 2x quadrado menos x cubo, né? Deixa eu anotar aqui melhor. Aqui não temos espaço. Y é igual a 2x quadrado menos x cubo, não é isso? 2x quadrado menos x cubo. 2x quadrado menos x cubo. Esse aqui tá meio feio. Tá, esse daqui vai ser a altura. Pense geometricamente, vamos pensar. E quem seria o raio de rotação? Esse aqui, ó, esse x seria o raio de rotação. Então, diferencial de volume, né, seria 2π, sempre 2π, vezes o raio, x, vezes a altura, 2x quadrado menos x cubo. 2x quadrado menos x cubo, né? Diferencial do raio, diferencial do x. Pronto. Volume, então, né? Seria 2π integral de onde a onde? De 0 até 2. De 0 até 2, x multiplicado por 2x quadrado menos x cubo diferencial de x, não é isso? Isto aqui é igual a 2π. Aqui a gente simplesmente tem que calcular, né? Multiplicar 2x quadrado por x vai ser 2 vezes x cubo menos x quarta, não é isso? Ok, diferencial de x. E aqui a gente... eita, desculpa. Isto aqui então vai ser 2π integral da primeira, quanto é? 2x quarta dividido por 4. Né? Vamos colocar aqui parênteses, o cochete. Integral desse daqui, por favor, uma antiderivada. X quarta dividido por 4 e multiplicado por 2. Então seria x quarta dividido por 2.
x quarta dividir por 2. Né? Você tem que avaliar em 2 e 0. Menos antiderivada de x quarta é x quinta dividido por 5, né? 0 e 2, certo? Pronto. E isso aqui vai dar quanto? Isto aqui, 2 a quarta vai ser 16, dividido por 2 vai dar 8, menos, né? Em 0 vai dar 0, então não estamos interessados. 2 a quinta, 32. 32 dividido por 5, né? Dando o denominador comum, vai ser 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 32 é 8, multiplicado por 2π, 16. Né? Então, o volume vai ser 16π quintos. Tá? 16π quintos. Certo? Muito bem. Vamos ver outro exemplo. Encontre, né, agora o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região delimitada ou compreendida, né, entre Y igual a X e Y igual a X quadrado. Né? Certo? Essa região, inclusive, a gente viu... Esse aí a gente viu na aula passada, né? Usando o método das seções transversais, né? Calculamos um desvolume, certo? Tá, vamos ver aqui, ó, usando o método das cascas cilíndricas. Né? O resultado, obviamente, tem que ser o mesmo, né? Ok? Qual é essa região? Vamos a desenhar aqui, por favor, né? Tá, então você tem a reta identidade, né? A reta identidade, né? Que é esta daqui, 45 graus, mais ou menos, aí tá, pronto, 45 graus, justo, né? E a parábola, né? A parábola y igual a x quadrado, certo? Esse daqui, né? Então a região a qual se refere é essa daqui, a mesma região que a gente já trabalhou na aula passada. A gente fez muitos exemplos relacionados com essa, né? Só que a gente estava usando o método das seções transversais, né? Ok, bem, então este daqui é y igual a x, né? E isto aqui é y igual a x quadrado. Nosso objetivo é calcular o volume do sólido obtido ao rotar essa região, né? Em torno do eixo Y. Tá aqui, ó, um desenho, inclusive, né? Veja bem, olha. Qual vai ser a ideia? Né? Como sempre, usar o método das cascas cilíndricas, né? Então, a gente vai pegar um ponto genérico, como aqui, um X. O raio de rotação vai ser o X, porque seria a distância do eixo de rotação, o X, certo? O X. Variando entre que pontos? Os pontos de variação vão ser entre 0 e 1, né? Porque essas duas curvas, né? X e x quadrado, elas se intersecam quando x vale 0 ou 1, né? Um negócio que a gente já calculou várias vezes na aula passada, né? Certo? Vamos anotar aqui, 0 e 1, né? Esse ponto aqui, por favor, 0 e aqui 1, ou seja, o intervalo de integração vai ser 0 até 1, tá? Tudo bem, mas veja aqui, ó, a altura da casca vai ser x menos x quadrado. Sim, realmente, porque o raio de rotação a gente não tem problema, né? Vai ser o x, tá? X. Mas aqui, quando você considerar aquele palito que eu disse, né, que vai rotar, vai ser esse daqui, né? E esse daqui é nosso ponto genérico, x, né, que vai originar o raio, né, o raio da rotação. E essa altura aqui, né, altura, vou chamar altura, veja. Até aqui vale, estou na reta x, então essa altura vale x. E até aqui vale x quadrado. Então tem que ser a diferença
dessa coordenada aqui, y, menos essa coordenada y. Só que aqui, essa coordenada em termos de x vale x. E aqui x quadrado. Então, essa altura vai ser x menos x quadrado. Porque até aqui vale x quadrado, né? Tá sobre essa parábola e até aqui vale x. Certo? Então, o diferencial de volume vai ser 2π, né? 2π. Não esqueça, 2π raio x, altura x menos x quadrado, vezes diferencial do raio. Certo? Essa é a forma mais prática, né? E então, soma todos esses diferenciais, ou seja, integra. Qual o intervalo? De 0 até 1, né? X vezes x menos x quadrado, diferencial de x, né? Essas integrais não são complicadas, né, de fato. São integrais tranquilas, né? Depois que você entendeu a geometria do problema, o processo de integração é tranquilo, né? Integral de 0 a 1, vamos multiplicar, né, x por x, x quadrado, menos x multiplicado por x2, x cubo. Tá? Integral aqui de x quadrado é quanto? X cubo dividir por 3. Como você tem que avaliar em 1 e em 0, avaliado em 1 vai dar 1/3, em 0, 0. Então vai ficar 1/3. Menos integral de x cubo, x quarta dividido por 4. X quarta dividido por 4. Avaliado em 1, dá 1. Avaliado em 0, dá 0. Então 1/4. Né? Certo? Pronto. 1/3 menos 1/4. 4 menos 1. 4 menos 3 é 1. 1/12, né? Então vai ser 2π dividido por 12. Ou seja, π sextos. Tá certo? Se você compara, né? Acho que foi o último exercício que a gente fez, da aula passada. O valor realmente é o mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá, tudo bem. Muito bem. Então comparem aí com o método das seções transversais, que permitiu calcular, né, ou resolver o mesmo problema, né? E o valor tem que ser π sexto, tá certo? Aí você decide, né, qual dos métodos é mais interessante, né? Por exemplo, se um exercício é pedido calcular volume de tal sólido, né, e não está especificado o método a usar, então você pode escolher um dos dois, tá certo? Um dos dois, tá? Tranquilamente. Qual você acha que é melhor, né? Se você tem um tempo a mais, pode fazer os dois, né? Até para comparar os resultados, né? E se o resultado estão iguais, né? Provavelmente o exercício está bem resolvido. Eu digo provavelmente porque pode ser também que os dois métodos sejam errados, tá? Ok. Outro exemplo. Use cascas cilíndricas para encontrar o volume do sólido em torno do eixo X. Olha aqui. Aqui temos uma diferença. Anteriormente a gente estava trabalhando sempre em torno do eixo Y, né? Do eixo Y, né? Mas agora mudou. A gente quer em torno do eixo X, tá? Então qual vai ser a diferença? Anteriormente, nosso raio era a distância do ponto genérico que você tomou, certo? Até esse ponto X, que normalmente era o X, certo? E você integrava sobre X. Agora, como você vai rotar em torno do eixo X, o raio tem que ser a distância ao eixo X. Isso aí vem em termos de Y, olha. Se você vai pegar um ponto arbitrário y aqui, um ponto arbitrário y, então esse daqui vai ser o raio, aqui ó, esse daqui vai ser o raio, como está indicado aqui. Raio da casca y, certo? Tá, raio da casca y. E a altura, aquela altura, vai ser agora isto aqui, isto daqui, certo? Olha,
Nesse caso, né? Nesse caso aqui, a região que você vai girar, né? É a região limitada, né, pela curva y igual a raiz quadrada. Esta daqui é a curva y igual a raiz quadrada. Vamos colocar aqui, né? Depois vamos ver por que apareceu essa região aí, né? Y igual a raiz quadrada de x. Você sabe que a raiz quadrada, o gráfico é mais ou menos dessa forma, certo? Y igual a raiz quadrada de x, né? De 0 até 1. De 0 até 1. Então, significa essa região aqui, ó. Essa região vai girar. Essa daqui. Correto? Essa daqui. Tá, então veja. Qual vai ser a altura dessa casca? Esta daqui, esta daqui. Olha, essa daí vai ser uma diferença. Daqui até aqui já vale 1. Daqui até aqui vale 1. E daqui até aqui vale x. Então, essa altura, né, para um ponto genérico y, né, y, e aqui ponto genérico x, y, de coordenada x, y, né, a altura seria 1 menos esse x que está aqui, né, 1 menos x. Mas como você vai integrar em relação a y, tem que deixar tudo em termos de y. Então, dizer que y igual a raiz quadrada de x não é conveniente. É melhor colocar x em termos de y, tá? Então, como y é igual a raiz quadrada de x, você tem que isolar x, né? X vai ser igual a y quadrado. Portanto, essa altura aqui vai ser 1 menos y quadrado. Essa altura, né? Tá, é um cilindro deitado, digamos, certo? Deitado. Ok, e o raio? Raio de rotação. Raio de rotação é o y, né? Tá aqui, ó, y. Esse palito aqui vai rotar. Ou este daqui rota, né? Rota. Certo? Y. Pronto, então quem vai ser o volume, né? Diferencial de volume vai ser 2π. O processo é o mesmo, por favor. 2π raio y vezes a altura, 1 menos y2, diferencial de y, porque a gente vai integrar sobre y. E então, volume vai ser 2π integral. Sim, qual vai ser o intervalo, né, de variação, né? Olha, claro, aqui é de 0 até 1, porque foi dado assim, mas quando x é 1, aqui vale 1 também, né? Este ponto aqui é 1. Você vai realmente integrar nesse intervalo aqui, de 0 até 1. Tá? De 0 até 1. É por isso, né? Se aqui fosse outro ponto, 4, digamos, 4 aqui, então aqui seria 2. Então você teria que integrar de 0 a 2. Ok? Muito bem. Então a integração é de 0 até 1. De 0 até 1. Isto aqui, né? Y 1 menos y2, diferencial de y, né? Que é igual a 2π vezes a integral de 0 até 1, y multiplicando, né? Y menos y3, diferencial de y. Pronto. E portanto, o volume vai ser 2π. Ambas as integrais são tranquilas. A primeira antiderivada seria y quadrado dividido por 2, né? Avaliado em 1 e em 0, menos antiderivada de y cubo é y quarta dividido por 4, avaliado em 1 e em 0, não é isso? Pronto, isso aqui vai dar quanto? 2π. Como a gente vai avaliar em 1 e em 0, é muito fácil. É 1 meio, outro 1 quarto, em 0 dá 0. Então vai ficar 1 meio menos 1 quarto. 1 meio menos 1, que é igual a 1 quarto.
certo? 1/4 vezes 2π, ou seja, π meios, né? Π meios, unidades cúbicas, certo? Esse aí, então, é o volume da região pedida, não é isso? Exatamente. Outro exemplo, encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x menos x quadrado, que seria uma parábola, né? Esse daqui é uma parábola, né? Uma parábola que se abre para baixo, né? De fato. É y igual a zero. Y igual a zero é o eixo x, né? Inclusive aqui já está o gráfico, né? Olha, essa parábola, por exemplo, quando x é zero, ela passa por esse ponto, né? E esse outro ponto, como você vai calcular esse outro ponto? Igualando a zero. Quando x menos x quadrado vale zero. Isso aí acontece se somente se, fatorando x, você obtém x vezes x menos 1, né? Igual a zero. E isto aqui vale quando x é zero ou x igual a 1, né? X é zero ou x é igual a 1. Tá? Então, esse ponto que aparece aqui é 1 realmente. 1. 0 até 1, né? Muito bem. E esta daqui é a região delimitada por essa parábola e o eixo x, né? Acho que está meio pequena esse aqui. Vamos colocar um gráfico um pouco maior. Tá? Então, essa parábola, né? Essa parábola é uma parábola que se abre para baixo, né? Ela vai alcançar o ponto máximo, certo? Por aqui, não sei. Você pode calcular o vértice. Ou derivar, igualar a zero, né? Derivada seria 1 menos 2x. 2x menos 1 igual a zero, x igual a 1 meio. Então, seria 1 meio aqui, né? Por exemplo. Tá, o que interessa é que essa região aqui, essa região é a região que está sendo mencionada no exemplo. A região delimitada, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos continuar lendo. Ela vai rotar, olha, ela vai rotar, essa região vai rotar em torno da reta x igual a 2. Certo? X igual a 2. X igual a 2. Essa reta x igual a 2 está aqui, né? Essa reta está aqui, é uma reta vertical, né? Que passa por esse ponto aqui, x igual a 2. Certo? Essa reta x igual a 2. E então nós queremos rotar essa região, né? Essa região plana ao redor dessa reta x igual a 2. Essa reta parece estar meia... deixa fazer outra reta um pouco mais vertical. Tá. Agora parece uma reta vertical, né? Tudo bem. O que interessa são as ideias, né? Esse 2 aqui. Tá. Esse aqui é 2. Pronto. Então, essa região, por favor, vai rotar em torno dessa reta x igual a 2. Certo? Então, como a gente vai proceder? Como vamos proceder? Nós estamos acostumados a trabalhar em torno do eixo y, né? Do eixo y, né? Certo? Mas o que acontece quando trabalhamos com retas verticais que não são o eixo y? Tranquilo, somente você tem que observar a geometria do problema, né? Então você vai pegar um ponto x aqui e vai calcular o raio de rotação.
O raio vai ser essa distância daqui à reta, que é o eixo de rotação. Esse daqui, ó. Esse daqui. Certo? Esse raio. Tá? Esse ponto aqui vai ter que coordenadas? Esse ponto vai ter coordenadas x, né? Y. Daqui a aqui é x. Daqui a aqui é x, né? E daqui até aqui é 2, né? Daqui até aqui 2 e daqui até aqui é x. Então, esse raio vai ser 2 menos x. Né? O raio da rotação, então, vai ser 2 menos x, como indicado aqui. Ó. 2 menos x. Certo? Então, vamos anotar. O raio realmente vai ser 2 menos x. Certo? E a altura? A altura vai ser quanto? A altura, né? A altura seria esse y aqui, né? Se este daqui tem coordenadas abscissa x, aqui vai ser y, né? Esse daqui y. Mas esta parábola tem uma equação que é igual a y igual a x menos x quadrado. X menos x quadrado. X menos x quadrado. Então, esse daí vai representar, né, a altura, certo? A altura aqui, ó, a altura. Certo? O raio, a altura, formou-se a casca cilíndrica, né? Então, diferencial de volume, a altura é a função, né? Cadê? X quadrado. Por que eu coloquei x quadrado menos x quadrado? X menos x quadrado, desculpa. X menos x quadrado, tá? X menos x quadrado. X menos x quadrado. Ok, então o volume vai ser igual, já vou colocar diretamente a fórmula, né? 2π integral de onde a onde? X está variando entre 0 e 2, 0 e 2, 0 e 2. Aqui vem o raio, que é 2 menos x, que vai ser multiplicado pela altura, né? Ou seja, a função avaliada em x. X menos x quadrado, né? Diferencial desse raio de rotação, diferencial de x. Tá? E a única coisa aqui que você tem que fazer é operar, né? Operar esse negócio aqui, né? Abrir essa conta. Esse aqui vai ficar 2 vezes x menos 2x quadrado, 2x quadrado, né? Menos x quadrado, e menos com menos vai dar mais x cubo, certo? E então esse volume vai ser igual a 2π vezes a integral de 0 até 2, 2x menos 2x quadrado menos x quadrado é 3x quadrado, mais x quarta, né? Isso diferencial de x. Ok, integral de 2x é x quadrado, né? Integral de 3x quadrado, né? Vou fazer direto todo, né? Mas seria x cubo dividido por 3. Como já tenho 3, é x cubo simplesmente. Vai ser menos, desculpa, menos x cubo, né? Mais x quinta dividido por 5, né? Tudo isso avaliado em 2 e em 0. Né? Achei uma antiderivada de tudo, né? Não estou separando. Diretamente de tudo, certo? Deixa eu ver o que aconteceu. 2x menos 3x quadrado. Tem uma correção, né? Certo, x cubo. É verdade, obrigado. Sim, aqui até eu anotei, eu escrevi outra coisa. Muito bem, então aqui tem que mudar. Isso mesmo. Perfeito. Obrigado aqui. Aqui era x cubo, né? Como estava aqui, obrigado pela correção. Aqui é x quarta dividido por 4. Pronto.
Agora sim. É somente avaliar em 2 e em 0. Em 0 não acontece nada, né? Então, volume, deixa eu ver, usar esse espaço aqui. Volume vai ser 2π. Ah, desculpem aqui, faltou multiplicar por 2π, né? 2π vezes tudo isso. Ok. Então, 2π é 2 ao quadrado, 4, 2 ao cubo, 8, né? Mais 2 ao quarto, 16. Dividir por 4 vai dar 4, certo? Eita, e agora? Por que vai dar 0? Professor, o limite não era de 0 a 1? Os limites da integração. Volta no enunciado. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Tem razão. Tem É o razão. eixo X que sobe no 2. Sim, tem razão. X igual a 0. É verdade aqui. Obrigado. Esse ponto aqui era o certo. Tava dando 0. Achei estranho, né? Certo. Ok, obrigado. Isso. Exatamente. A gente tinha calculado, né? Obrigado. X igual a 1. Essa é a região, né? Tá, tudo bem. Deixa eu apagar isso aqui. Certo, vamos corrigir agora. Tava estranho isso aí, né? A reta x igual a 2 está por aqui, né? Tá certo? A reta x igual a 2 é isto aqui, tá? Tudo bem. E o raio, né? O raio este daqui, né? Esse que a gente colocou com vermelho, eu acho. Esse raio aqui, né? Este raio aqui. Este raio, né? Seria 2 menos x, né? 2 menos x. 2 menos x. Certo? Acho que vou escrever melhor aqui. Porque é toda essa distância menos x. Isso aí não vai mudar, né? Raio é igual a 2 menos x. Tá tudo correto. Somente aqui o problema foi que eu coloquei o limite de integração errado. É de 0 a 2. Tem que ser de 0 a 2, porque essa região é intervalo 0 até 2, certo? 0 até 2. Eita. Isto aqui. De 0 até 2, né? Esta região aqui. Tá. Agora sim. Bem, então aqui a gente tem que apagar esse 2 que estava aqui, esse 2 e colocar 1, tá? 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Agora sim, não ia dar 0, que estranho. Pronto, agora sim. Se você então avalia em 1, este aqui vai dar 1, menos 1 ao cubo, que vai ser 1, mais 1 dividido por 4, 1 quarto, né? Esses dois caras aqui cancelam, né? E vai ficar 1 quarto multiplicado por 2π, ou seja, o volume vai ser π meios, né? Pronto, esse daí vai ser então o volume, correto? Muito bem, tá? E aí no livro vocês podem encontrar mais exercícios, mais exemplos relacionados ao cálculo de volume usando o método das cascas de cilindros, né? Ok, vamos ver outra rapidamente, né? Outra das aplicações, certo? Da integral, que é o trabalho, né, que vocês estudam na física, certo? Ok, vamos revisar rapidamente, né, umas ideias. Não é necessário saber muita física aqui, certo? Ok? Ok, a gente vai trabalhar com movimentos
unidimensionais, apenas uma dimensão. Certo? Quando você estuda no próximo curso, Cálculo 3, certo? Vocês vão ver uma versão mais geral do trabalho, porque aí o movimento vai ser sobre uma curva. Então aí vocês vão usar as integrais curvilíneas, integrais de linha, certo? Aqui então, vamos assumir que a gente tem, digamos, um bloco aqui, né, sobre o qual está agindo uma força, vamos trabalhar apenas em duas dimensões, certo? Tá? Digamos, este aqui uma força, certo? Que está formando um ângulo θ, né? Com essa linha aqui, que é a linha do movimento, né? Então ele vai se desplaçar dessa posição, né? Uma distância d, digamos, até aqui. O movimento em linha reta, por favor, tá? Tranquilo. Tudo bem. Bom, usando vetores, essa força aqui, né? Essa força aqui pode ser expressada como sendo, né? As componentes aqui. Vou usar os vetores canônicos I e J, né? Nessa direção I, essa direção J. Os vetores unitários, né? I e J, certo? I e J. Então, a componente na direção paralela ao eixo X vai ser F cosseno, né? F cosseno θ, né? I mais F seno θ J, certo? E o desplaçamento eu vou ver como se fosse uma força também. O desplaçamento, esse D aqui, né, vai indicar o comprimento, digamos, certo? Desse vetor, então seria na direção de I, tá bom? E então, em física é definido o trabalho, certo? O trabalho que vai fazer essa força, né, para mover esse bloco dessa posição aqui até essa posição D, uma distância D, é a força, né, multiplicada internamente por D. Né? Ou seja, força, produto interno por D. Certo? Muito bem. E como a gente multiplica internamente, né, o produto interno tem as propriedades distributivas, né? Então, vai ser F cosseno θ, né? I multiplicado por I, isso aí vai dar 1, não é isso? Isso aqui vai dar 1 multiplicado por D. E esse outro J multiplicado por I são vetores perpendiculares. Então, olha, lembrando do cálculo vetorial, né? I por I, produto interno, é 1. E I por J é 0, né? São perpendiculares, certo? Então vai dar essa fórmula aqui. F cosseno de D. Então eu trabalho, né, outra coisa que, né? F cosseno de θ, né, D, certo? Porque a única, digamos, a única componente da força, né, que vai proporcionar o movimento é nessa direção. Como está movendo nessa direção, vai ser esta componente aqui. Essa outra não aporta nada, né? Ok. Então, em particular, se esse ângulo θ for igual a 0 graus, né, 0 graus, ou seja, a força está na mesma direção do desplaçamento, é uma força paralela, né, à direção do desplaçamento, então o trabalho, né, vai ser igual a F cosseno de 0, que vale 1, F vezes D, certo? E se θ é igual a... Se θ é igual a... Esse é D, né? Daqui a aqui o D. Se θ é igual a π graus, 180 graus, π radianes, aliás, né? Π. Então, ou seja, geometricamente, né, a força é paralela, porém, ela está oferecendo uma resistência ao movimento, né? Certo? Entendimento físico é isso, né? Certo? Então, o trabalho que vai fazer é um trabalho negativo. Por quê? Porque o cosseno de 180 graus é menos 1.
né? Então, se você substituir aqui, vai dar menos 1, FD. Então, o trabalho vai ser menos FD, né? Então, a interpretação física desse menos é a oposição que está fazendo essa força para que esse bloco seja movido uma distância D, digamos, certo? Muito bem, mas sempre a gente está considerando aqui força constante, por favor. Essa força aqui, em todo momento eu não disse, mas por favor, essa força vai ser uma força constante, certo? O que acontece, né? O que acontece quando a força ela depende da posição? Depende da posição. Eu vou trabalhar apenas com movimentos unidimensionais. Então, certo? Antes de examinar essa fórmula, eu vou considerar aqui o eixo X, certo? O eixo X, né? Nessa direção. E vou considerar forças nesse sentido apenas, né? Então, digamos, aqui a posição original, mas em uma certa posição X, essa força não era a mesma que a força aqui. Ou seja, essa força, vamos pensar que é f de x, certo? F de x. Sim, aqui esse f, né? Esse f, né? Se alguém está com dúvidas, porque eu coloquei esse f sim em anotação vetorial, porque esse f está representando, né, a norma desse vetor, né? A norma, certo? Entre aspas, o tamanho desse vetor, digamos, certo? Que é o que interessa, né? Ok. Bom, então o que acontece se essa força depende da posição? Né? Depende da variação de x, né? Uma força que depende de x. Né? Ok, então aí você vai trabalhar, ou quer dizer, você vai calcular o trabalho feito por essa força nesse momento, né? Nesse instante, nessa posição, aliás, nessa posição, certo? Ou seja, e depois você tem que somar todos esses trabalhos, né? Você tem que somar todos esses trabalhos, né? Ok, então digamos que a gente está movendo de um ponto, né, A até um ponto B, certo? De um ponto A até um ponto B. E essa força depende de x, x variando entre A e B. Certo? Então, como sempre, a gente vai dividir, né? Já é usual, a gente divide o intervalo AB em n subintervalos, né? Consideramos um intervalo genérico, que a gente chama de xi menos 1, xi, e a gente pega um ponto qualquer dentro desse intervalo, né? O xi estrela. Então, para um delta, se a divisão foi feita em intervalos, em subintervalos bem pequenos, ou seja, com n suficientemente grande, né? Suficientemente grande, esse delta vai ser b menos a dividido por n, certo? Então, aqui você pode pensar na força como se fosse constante, apenas nesse intervalo, tá? No intervalo xi menos 1, xi, né? Essa força aqui você pode pensar como se fosse uma força constante, né? Então aí você vai ter um pequeno trabalho, né? Aí você pode usar essa formulinha aqui, né? Força por distância. Eu vou considerar apenas o caso onde a força está a favor do movimento, né? Então seria a força nesse ponto xi, né? Multiplicado pelo desplaçamento, que seria daqui até aqui, né? Daqui até aqui, ou seja, delta. Não é isso? E se a gente quer calcular o trabalho total, seria somar todos esses trabalhos. E se a gente quer exatamente o trabalho total, a gente toma o limite da soma de todos os trabalhos, certo? U até n, né? Isto aqui seria o limite
n vai para infinito, né? Dessas somas de Riemann. Quais? F, né? Em x e estrela vezes o delta, né? Sim, estamos assumindo, por favor, que essa f é uma função contínua para facilitar a nossa vida, tá? Uma função que depende de x, porém é uma função contínua, tá certo? Ok, e este limite, este aqui é uma soma de Riemann, então seria o limite, uma soma de Riemann, e isso aí não seria outra coisa que uma integral. Seria a integral, né? Dentro do intervalo que a gente está trabalhando, de a até b, de quem? Da função f de x dx. Certo? Pronto. Então, essa seria a fórmula que permite calcular o trabalho total, né, quando a força depende, sua magnitude, né, seu comprimento, né, depende da posição x. Obviamente que se f é constante, né, se f de x é igual a uma f e ela é constante sempre, você recupera a fórmula anterior, né? Então o trabalho vai ser o quê? Essa f sai e multiplica a b menos a, que seria o comprimento, o desplazamento, né? Certo? A fórmula clássica que nós trabalhamos desde o início, tá certo? Muito bem. Um exemplo, né? Um exemplo. Olha, quando uma partícula está localizada a uma distância de x metros da origem, uma força de x² mais 2x newtons age sobre ela. Quando o trabalho é realizado movendo-a de x igual a 1 para x igual a 3, tá, então o trabalho tem que ser a integral. Veja que essa força é uma função de x. Ó, a força, né, ela é uma função de x. Uma função de x, né? x² mais 2x, bom, está na unidade internacional, né? Newtons, certo? Então, o trabalho seria a integral, né? De onde a onde? De x igual a 1 até 3. De quem? De f de x dx, né? Aquela formulinha. Nosso caso, quem é a função x² mais 2x, diferencial de x, né? E essa integral é bem fácil, né, calcular, né? Integral de 1 até 3. Aliás, antiderivada, desculpa aqui. Antiderivada seria x³, né, mais x³ dividido por 3, mais x², né, avaliado em 3 e avaliado em 1, certo? Bom, isso aí é fácil de calcular, né? Em 3 vai dar 3⁻³, 27 dividido por 3, 9, mais 3² vai dar 9, né? E quando a gente avalia em 1, vai dar 1/3 mais 1, que seria 4/3. 1/3 mais 1. Certo? E então esse trabalho vai ser igual a quanto? O trabalho vai ser igual a... aqui vai ser 18, 17, né? Menos 1/3, 50/3. 50/3, né? Certo? Essa unidade seria joules, né? Certo? Tá. Muito bem. Outro exemplo sobre trabalho, né? Certo? Seria a famosa lei de Hooke, por exemplo, né? A conhecida lei
de Hooke. De fato, todas essas coisas aqui vocês vão estudar com muito mais detalhes num curso de física, de mecânica, certo? Então aqui a gente está dando simplesmente as ideias de como se aplicam as integrais, né? Ok, então em que consiste isso daqui? Isso aqui trata do movimento de uma mola, né? Certo? Ok, então digamos que aqui você tem, né, uma mola, né? Certo? Então, digamos que originalmente ela está uma posição x0, né? Uma posição x0, né? E aí então você quer mover dessa posição x0 para uma posição x1, digamos à direita, né? Digamos à direita. Então esta aqui era a posição original, né? A posição original x0, né? E se moveu até x1, digamos, aqui é x1, né? X1, que estava, né, originalmente em x0, né? Tá? Bom, então, certo? Pela lei de Hooke, né, vai aparecer uma força aqui de resistência a esse movimento, né? Uma força contrária ao movimento, certo? Segundo a lei de Hooke, essa força aí que aparece, ela é proporcional, né? Ela é proporcional ao desplaçamento, né? Então ela é k vezes x, né? E como ela é contrária, né? Ela oferece uma resistência, em física o pessoal coloca um menos, né? Para interpretar que ela está oferecendo uma resistência. Então, se você quer, a pergunta seria, qual seria o trabalho, né? O trabalho que você tem que fazer para mover de x0 até x1. Então, seria o trabalho oposto ao trabalho feito por essa força que obedece à lei de Hooke. Então, primeiro, o trabalho feito dessa força, né? Veja que ela está em termos de x, é uma função contínua de x. Esse k é uma constante, certo? Que depende do material, da mola, certo? Ela já é dada, é um número positivo, certo? Tá? Então o trabalho vai ser a integral, né? A integral de x0 até x1, certo? De quem? Da força, que seria menos kx diferencial de x, né? Que é uma integral bem simples de calcular, né? Então, esse trabalho vai ser menos k, pode sair. Integral de x é x quadrado, né? Dividir por 2. E tem que ser avaliada em x1 e em x0, não é isso? Então, o trabalho vai ser igual a esse menos vai mudar a ordem, então seria k meios, né, x0 ao quadrado menos x1 ao quadrado, né, o trabalho feito por essa força aí, né, de resistência. Então, digamos, se você quer, a pergunta seria, qual seria o trabalho feito para mover daqui até aqui? Tem que ser um trabalho oposto ao trabalho que é feito pela força da resistência. Então seria x1 ao quadrado menos x0 ao quadrado. Certo? Bom, outro exemplo bem simples que aparece na física, né? Seria, antes de ilustrar, falar sobre o valor meio, seria a gravidade. Né? Na gravidade também, digamos, se você tem uma partícula, digamos, né, uma partícula, né, que está movendo, está desplaçando, digamos, né, de maneira vertical, né, vai passar de uma posição, digamos, de altura y0. Vamos pensar que essa altura aqui é y0 até uma certa altura y1, certo? Uma altura maior, deixa aqui eu apagar. Vamos chamar tá, tá daqui
até aqui, digamos, y1. Vamos pensar que essa daqui é a altura y0, né? Tá? Então, uma das forças que aparece, né, como resistência a esse movimento vai ser a força de gravidade, né? A força de gravidade. Certo? E comprimento dessa força de gravidade digamos que essa partícula tem massa m, vai ser m vezes a aceleração da gravidade, o g, né? Mas, como ela é uma força de resistência, né, ela é menos. Né? Se você quer olhar como força, isso aqui seria na direção J, né? Uma força que aponta para aqui, a força da gravidade, né? Certo? Para alturas relativamente pequenas, esse daqui não muda, né? Então, essa gravidade tem um certo valor, 9,8, alguma coisa. Tá? Ok, então qual seria o trabalho feito por essa força de gravidade para movimentar a partícula dessa posição até essa posição y1? Então seria a integral do y0 até y1 da força menos mg, somente o comprimento, certo? Vezes o desplazamento, eu estou em termos de y, né? Trabalhando aqui. Muito bem, vejo que isso aqui é constante, né? Isso aqui seria menos mg vezes o desplazamento, né? y1 menos y0. Um trabalho negativo porque essa força, certo, é uma força de resistência a que a partícula continue movendo-se, certo? Para cima, né? Certo? Para baixo ela vai ser uma força que vai com trabalho positivo, né? Certo? Muito bem. E outra das aplicações, rapidamente, sobre integral, é o famoso valor meio, né? Então eu vou anunciar aqui um teorema. A gente vai colocar um exemplo, um par de exemplos e pronto. Teorema. Seja f uma função contínua definida no intervalo AB, com valores em R, né? Uma função contínua, tá? Uma função contínua. Então, o teorema do valor meio para integrais, certo? Ela diz que existe, né, um ponto dentro do intervalo, né? Existe um ponto C que pertence ao intervalo AB, onde essa função alcança seu valor promédio, seu valor meio. Ou seja, o que é isso? Como é calculado o valor meio? O valor meio é calculado integrando a função de A até B, essa função aí, né? fx diferencial de x, e dividindo pelo comprimento do intervalo. Tá? Então, o teorema do valor meio, certo? O teorema de valor meio para integrais, porque existe um teorema valor meio para derivadas também, né? Ela diz então que dada uma função contínua e portanto ela vai ser integrável, né? Toda função contínua é integrável. Sempre existe um ponto de tal forma que f avaliado em um ponto vai ser igual a integral dividida por b menos a. Esse valor aqui, uma observação, esse valor aqui, esse da direita, é chamado de valor meio da função, tá? Então, esse cara aqui, integral de a até b de fx dx dividido por b menos a, esse valor aqui, é chamado de valor meio, promédio, digamos, né, da função, né, chamado de valor médio, né, da função f, né, no intervalo AB, né, em AB. Tá? E então esse teorema está garantindo, né, que esse valor médio é alcançado
em algum ponto dentro do intervalo, certo? Valor médio, tá? Vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver, certo? Tá, exemplo. Um exemplo aqui, rápido. Exemplo, tá? Deixa eu ver aqui se eu anotei algum. Sim. Considere a função, né? A função, digamos, f de x igual a x quadrado mais 1. X quadrado mais 1. Que é uma função contínua, onde x está variando no intervalo menos 1 até 2. Menos 1 até 2. Tá? Então, primeira pergunta. Qual seria o valor meio? Vamos achar o valor meio dessa função. Valor meio. O valor meio, né, dessa função é essa integral dividida pelo comprimento do intervalo, tá bom? Este aqui é o valor meio, VM. Valor meio, tá? Então seria a integral no intervalo em questão, menos 1 até 2, dessa função, ó, x quadrado mais 1, diferencial de x, dividido pelo comprimento do intervalo, que seria 2 menos 1, ou seja, 3, né? Essa integral aqui é fácil de calcular, né? Seria x cubo dividido por 3 mais x avaliado em 2, avaliado em menos 1, né? E tudo dividido por 3, né? Esse é o valor meio. Vamos fazer as continhas aqui. Valor meio é igual ao quê? Se você avalia em 2, vai dar 8 tercios mais 2, né? 8 tercios mais 2. Tudo ao final tem que estar dividido por 3. Então, esse 1 terço vamos colocar aqui. Então, por favor, se você avalia em 2, vai dar 2 tercios, né? 2 ao cubo, desculpa, 8 tercios mais 2. 8 tercios mais 2. Menos, né? Menos. Isto aqui avaliado em menos 1 vai dar menos 1 ao cubo, é menos 1 dividido por 3. E aqui menos 1. Com este menos, tudo vai dar mais, né? Ou seja, vai dar 1 terço mais 1, né? Ok, isso aqui vai dar quanto? 8 terços mais 1 terço, é 9 terços, ou seja, 3. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 terços vai dar 2. Ou seja, o valor meio que alcança essa função, né, o valor promédio é 2. Tá? Segundo o teorema do valor meio, segundo o teorema, vai existir um ponto dentro desse intervalo cujo valor é igual ao valor meio, ou seja, 2. Então, vamos achar esse ponto, né? Certo? Achemos esse ponto, né? Em alguns casos é possível achar esse ponto quando as equações são simples, né? Então, achemos o ponto C, que pertence ao intervalo menos 1, 2. Ele existe. Ele existe por causa do teorema do valor meio. Tal que f avaliado em C é justamente o valor meio que acabamos de calcular, 2. Ou seja, o valor meio, né, é alcançado, né, nesse ponto C. Certo? Mas quem é f em C? Quem é a função? A função é x quadrado mais 2. Então, avaliado em C é c quadrado mais 2. Então, isto aqui origina c quadrado mais 1 igual a 2. Portanto, c quadrado é igual a 1. Né? C quadrado igual a 1 implica que c pode ser menos 1 ou c pode ser 1. Ambas as soluções são permitidas porque estão dentro do intervalo em questão, menos 1 a 2. Né? Se você estivesse trabalhando no intervalo 0 a 1, por 0 a 2, digamos, né? Então este daqui seria o valor
procurado, né? Se você tivesse um intervalo negativo, onde menos 1 pertence também, né? Tá certo? Então, nesse caso, ambos os valores satisfazem o fato de que o valor promédio dessa função é alcançado neles, tá certo? Pode ser este ou este. Beleza? E para finalizar nossa aula, eu vou apresentar um exemplo físico, né? Um exemplo físico, né? Sobre a velocidade, né? Olha, o professor de física, quando começa a falar de velocidade, ele começa a falar de velocidade meia, não é isso? Velocidade meia, né? O que é a velocidade meia? Vamos aqui anotar. Velocidade média. A velocidade média, né? Olha, a velocidade média, né? Digamos, vamos chamar M, média. Ele define como sendo, digamos, o valor promédio que a velocidade alcança, né? Num determinado intervalo de tempo. Digamos que a gente vai trabalhar no intervalo de tempo T1, T2. T1, T2, né? Ou seja, este é um tempo T1 e isto daqui é um tempo T2, certo? E digamos que você tem a função de desplaçamento, né? S, normalmente os físicos denotam assim, né? S igual a ST, desplaçamento, né? Desplaçamento, tá? Desplaçamento. Percorrido, né? Em termos do tempo, né? Então, o valor promédio, a velocidade média, né? É calculada nesse intervalo como sendo o quociente da diferença do desplaçamento, né, no tempo T2, menos o desplaçamento no tempo T1, dividido pelo tempo que passou de T1 até T2. Ou seja, T2 menos T1. Não é isso? Essa é a velocidade média nesse intervalo, por favor, do tempo T1 ao tempo T2. Né? Que tanto, quanto recorreu, né? Essa diferença de percorrido dividido pelo tempo que passou, isso aí, certo? Inclusive, depois, por exemplo, quando ele quer definir velocidade, o que ele faz é que esse tempo T2 ele toma bem mais próximo do tempo T1, né? Aproxima aqui, né? Bem mais próximo. Digamos, ele considera o T2 como sendo T1 mais um H, certo? E aí depois ele toma o limite quando h vai para zero. Certo? Esse processo origina a derivada e então a velocidade instantânea. Né? A velocidade instantânea não é outra coisa que a derivada do desplaçamento. Tá certo? Mas a princípio ele define a velocidade média, né? Que é de nosso interesse aqui. Ok. Se a gente integra a velocidade, quer dizer, se calculamos o valor meio da função velocidade, né, usando o que a gente estudou agora, né, ou seja, o valor meio da função velocidade, hein? Vamos calcular agora, né? Podemos calcular. Digamos que aqui você tem V igual Vt vai representar a velocidade, tá bom? Velocidade, né? Você sabe, física, né, que a velocidade não é outra coisa que a derivada, né? A derivada do desplaçamento, né? Então, Vt, né, é igual a S' t. Tá? Ok. Então, o valor médio da função velocidade, né, é o seguinte: valor meio da função velocidade, valor meio da função velocidade
é igual, veja bem, a integral, né? Como a gente definiu o valor meio? Integral da função, dentro do intervalo que estamos trabalhando, dividido pelo comprimento do intervalo. Então, vai ser a integral de t1 até t2 da função velocidade dividido pelo comprimento do intervalo, t2 menos t1, t2 menos t1, tá? E a velocidade não é outra coisa que a derivada do desplaçamento. Então vamos escrever assim, ó, t1, t2, aqui, ó, S' de t diferencial de t, tá? T2 menos T1. O que estou fazendo? Simplesmente substituindo, porque você sabe que a velocidade, por definição, é a derivada, né? Se você quiser usar o símbolo de Leibniz, né? Derivada com relação ao tempo do desplaçamento, né? Certo? Ok, mas olha, o que significa integrar uma derivada? Segundo o teorema fundamental do cálculo, significa achar uma antiderivada, que seria o próprio S, né? Porque a derivada de S é o S' que está aparecendo aqui, avaliado em T2 e avaliado em T1 e calculada a diferença. ST1. Tá certo? Dividido por T2 menos T1. Mas esse quociente não é outra coisa que a velocidade meia. Esse quociente não é outra coisa que a velocidade meia. Certo? Moral da história, então, moral da história. Aquela velocidade média que seu professor de física, certo, define, né, inicialmente, né, como sendo o quociente da diferença dos desplaçamentos, ST2 menos ST1 dividido pelo intervalo de tempo que passou, T2 menos T1, não é outra coisa que o valor meio da função velocidade. Tá certo? Então tem que ser, né? Tem que coincidir esses conceitos, tá bom? Perfeito. Próximo capítulo já é técnicas de integração, mas isso aí já é outro tema, tá? Vamos parar por aqui.